Nós vamos receber agora a oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís Bertolin, vai falar sobre estrabismo infantil. Tudo bem, Thaís? Boa tarde, obrigada pelo convite. Nossa, conheço a Thaís, gente, há muito tempo. Prazer te receber aqui. O prazer é meu de estar aqui. Ó, antes de vocês, então, presta atenção, vai mandando as perguntas e, ó, antes de ir pro break, eu vou falar como que vocês vão ganhar esse kit infantil. Ô, Thaís, a gente estava comentando que, normalmente, os oftalmologistas, eles não gostam muito de atender quando é criança, porque dá um pouquinho de trabalho atender criança quando se fala em relação ao olho, né? Isso, eu sempre digo que o exame da criança é um exame diferente, não é um exame de um adulto miniatura. O exame da criança é um exame diferente, né? É um exame especial, você tem que ter todo um trabalho diferenciado, né? Para poder conseguir consultar, fazer todo o exame que a gente precisa, toda a avaliação numa criança que requer um cuidadozinho especial. A criança, quando é o estrabismo, ela nasce, é estrábica que a gente fala? Isso, Seria a criança é estrábica, correto? isso, estrábica. A criança é estrábica, ela pode nascer estrábica ou vir a desenvolver, apresentar o estrabismo com a idade. Aí vai depender, tem vários tipos de estrabismo, né? E pode nascer ou vir a desenvolver com a idade. Normalmente, quando nasce, faz o teste do olhinho, não faz? Isso, tem aquele o teste do olhinho. Ele pode ser feito pelo oftalmologista ou pelo pediatra. E já dá para detectar? Não, o teste do olhinho, ele é um teste que ele é feito quando o bebê nasce. Na maioria das vezes ele é feito, né, pode ser feito pelo pediatra, que ele é o teste do reflexo vermelho. Ele não é feito para detectar o estrabismo. O teste do reflexo vermelho, ele é feito para detectar se há alguma alteração na transparência, né, das estruturas do globo ocular, principalmente para detectar catarata ou algumas outras malformações no globo ocular da criança. Né? Você não detecta estrabismo, até porque a criança, quando ela nasce, ela ainda não tem a coordenação motora dos olhos. Então, ela ainda não tem o movimento dos olhos. Então, até os 3 meses de idade, em torno dos 3 meses, a criança ela pode ter uma coisa que a gente chama de estrabismo fisiológico. Ela pode entortar o olho sem ser estrábica. Entendi. Então, porque ela ainda não tem a coordenação. Tem uma ligação, a Berenice ligou, né, aqui de Maringá, obrigada pela participação, ela ligou pra gente, ela disse assim, doutora, meu filho tem 3 anos, ele pisca, 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 o neto pisca, pisca muito. Eu tenho que procurar oftalmologista ou é normal piscar? Eu pisco muito quando estou nervosa. Isso, a criança ela pode piscar, mas se isso está se tornando uma coisa excessiva, tem que fazer uma avaliação. Isso pode ser uma alergia, pode ser um incômodo que a criança está tendo nos olhos por algum motivo, pode ser até mesmo o grau, a criança pode ter necessidade de usar óculos, pode ser estrabismo, pode ser, ela pode estar piscando até por vários... Até o estrabismo pode ser? Porque às vezes ela começa a desenvolver um estrabismo, pode, né, esse olhinho está fora da posição, então essa piscação, ela pode acontecer por vários motivos. Então o ideal é sempre fazer, porque se a mãe está notando, é uma coisa que está excessiva, né? Não é uma coisa normal, é uma coisa que está além do normal. A gente tem mais uma pergunta, é a Paula lá de Paissandu, ela disse assim, doutora, minha filhinha tem estrabismo e tem que colocar o tampãozinho no olho, mas eu não consigo fazer ela ficar com o tampão, ela não quer, tem dificuldade. Isso pode acarretar problema? Ela tem que usar? Como que eu faço para ela continuar usando o tampãozinho? Olha, eu sempre falo para os meus pacientes, o tampão ele é um problema sério, fazer o tampão, mas assim, eu sempre digo que o tampão ele é um tratamento. Sempre quando eu passo o tampão para o paciente, eu digo, o tampão ele é um tratamento, como uma vacina, como uma injeção, como um aparelhinho no pé, como o gesso que a gente põe no braço, ele tem que ser feito. Não é fácil? Não é fácil. Eu sempre digo, às vezes tem paciente que diz para mim, ai, doutora, mas se fosse seu filho, você tamparia? Tamparia. E eu posso dar um exemplo que eu conheço, tinha uma amiga, eu dava aula de piano até, e ela era uma loirinha e tal, e ela tinha. E ela ia com o tampãozinho uma semana, ela conseguiu corrigir, ela é uma moça linda, não que o estrabismo não deixasse, mas assim, normalzinho hoje, você não fala, quem conhece ela hoje, que ela tinha estrabismo. E ela ia assim, sabe, bonitinha, uma semana ela ia com o tampãozinho no olho, outra semana ela ia com o tampãozinho no outro. Porque assim, o tampão, alguns problemas do estrabismo, só o tampão corrige. Não adianta você colocar só o óculos, não adianta você fazer a cirurgia, porque o tampão ele vai fazer com que a criança desenvolva bem a visão. E isso só o tampão consegue. E tem até uma idade para usar o tampão, depois fica difícil? Normalmente é assim. Para desenvolver a visão, a criança ela não nasce enxergando. Eu sempre digo que a criança vai aprendendo a enxergar. Desde que ela nasce,
até uns 8, 9 anos. Do jeito que a gente aprende a engatinhar, a falar, né? Ele vai aprendendo a enxergar. Depois dessa idade, o que ela tem de visão, ela vai ter. O que ela não aprendeu, ela não tem como a gente conseguir que ela desenvolva. Então, quanto antes a gente trata, melhor vai ser a qualidade de visão, mais a criança vai enxergar. Então, quanto mais precoce o tratamento, melhor é o resultado visual dessa criança. Porque colocar os olhos no lugar, quer dizer, fazer uma cirurgia para pôr os olhos na posição, eu posso fazer em qualquer idade. Eu posso fazer na criança, no adolescente, no adulto, até no idoso. Mas esse olho enxergar bem, eu tenho um tempo. E esse tempo, ele é curto. Então, por isso que às vezes a mãe fala, doutora, mas eu não posso deixar para fazer o tampão na hora que ele for adulto, entender? Não. Não, tem que ser. Eu tenho que fazer enquanto ele está desenvolvendo Nós temos mais uma pergunta, mas eu não entendi. Ele tem o olhinho torto e já fez? Ah, tá. Ela não se identificou, mas que ela tem um bebezinho normal, fez o teste do olhinho, tal. Quando que ela tem que retornar de novo? Então, normalmente, no meu consultório, o que eu oriento? Os pacientes, eles fazem o teste do olhinho quando são bebês. Eu gosto de fazer uma avaliação aos 6 meses de idade. Por que aos 6 meses? Porque quando a criança tem 6 meses, ela já não tem mais aquele estrabismo fisiológico. Ela já tem a coordenação do movimento dos olhos. Então, já dá para eu ver se ela tem ou não estrabismo. Então, eu já consigo fazer essa avaliação. Depois eu avalio com 1 ano e todo ano. Eu gosto de fazer uma avaliação depois anual. Mas eu gosto sempre de ver a criança aos 6 meses. Tá chegando muita pergunta, tem mais? E tem também assim, disse assim, a minha mãe teve estrabismo, bastante. Eu não tenho. Minha filha pode vir a ter? É genético? Não, não é genético. Alguns casos são familiares. Às vezes, tem algumas famílias que têm, por exemplo, casos de hipermetropia muito alta na família. Então, nessas famílias, elas podem ter mais casos de estrabismo. Mas, na maioria das vezes, são casos isolados. Fez a cirurgia uma vez, fez de criança, quando usou o tampão, não resolveu, teve que ir para a cirurgia mesmo. Pode voltar depois a ficar estrábico de novo? Pode voltar. E, às vezes, você tem que refazer a cirurgia. Principalmente quando a gente faz a cirurgia muito... a criança muito jovem, na primeira infância, às vezes pode voltar a ter estrabismo. E daí você pode reoperar, se esse desvio volta a ficar esteticamente feio, aí você pode voltar a operar novamente. A gente tem mais uma pergunta, mas eu não entendi, que tinha gente falando junto. O que é a Tatiana, né? De Floresta. A filhinha dela tem 1 ano e 9 meses. E ele tem uma manchinha preta na parte branca. Tá, desde que ele nasceu. O que pode ser? Será que nasceu assim? Ou uma manchinha preta? Isso aí pode ser um machucado? Tem 1 ano e é pequenininho. Isso tem que sempre avaliar. Pode ser uma pintinha, como uma pintinha de pele, que a criança pode nascer com esse névoa, que bater? A gente diz. Pode ser um trauma, mas teria que avaliar. Tem que avaliar. E daí, se for só um névoa, como se fosse uma pintinha de pele, que às vezes nasce no branquinho do olho com essa pintinha, a gente só acompanha. Só acompanha. Thaís, eu amei te receber aqui, tá? Imagina. Você volta mais vezes? Eu te agradeço, claro. A Thaís é esposa do Dr. Rui, ginecologista, que vem aqui também, tá? Aqui, ó, diz que travou o WhatsApp de tanta pergunta pra Thaís. Então, fica pra você voltar, né, Thaís? A hora que quiser, é só me chamar que eu venho sim.